E aí, aproveitando que a gente tá falando da noite, eu quero falar de um trecho de uma entrevista que eu li sua, falando que o Love Story é o seu último empreendimento na noite paulistana. É isso, é o adeus. É o adeus. Agora eu quero... Antes da gente entrar Desculpa. Calma, a gente precisa entrar nesse preâmbulo, porque tem muita gente que é de vários cantos do Brasil. As pessoas não vão entender o que é o Love Story. Então, eu vou descrever aqui uma noite de um jovem Edsonzinho aos 20 e poucos anos, tá? Saímos eu, Pedro e Daniel, 2 amigos meus. Passavam em minha casa, falavam assim, vamos sair, vamos, beleza. Parávamos em algum boteco do Augusto. Bebi um pouquinho, baladinha, pegar um Vegas. Bar do Netão. Vamos ver se tem alguma coisa. Nome de Bar do Netão, pescador. Tomava uma cerveja, entrava numa balada, saía da balada, falava assim, pô, tá cedo, né? 4 da manhã. Vocês querem voltar pra casa? Falou, não. Mas o que tem aberto ainda que tá legal? Pô, vamos passar no Love. O Love, conhecido também como Love Story, mais conhecido como a casa de todas as casas, ela era a praia do paulistano. Que ela misturava tudo. E a gente rica, gente pobre, e o traficante, e o policial, e as garotas de programa, todo mundo ia pra lá, e era o caos. A gente falava que você ia pro Love Story, assim, você testemunhava pelo menos uma briga na noite, se tivesse muito azar, uma facada, se tivesse muito, muito azar, um tiroteio. Era muito comum sair tiro na porta do Love, briga, tudo que é tipo de loucura, mas era um lugar que atraía pessoas de um jeito surpreendentemente bizarro. Dito isso, o Love Story fechou. E esse homem entrou nessa empreitada de reabrir o Love Story. Então, eu não vou reabrir o Love Story. O Love Story, ele conta a sua própria história. Parece que ele vai reabrir em outro lugar. Tem um cara chamado Juliano Cavalcante que tá pensando no novo lugar pro Love Story, que ele fique com a marca. Eu não tenho absolutamente nada. A única coisa que eu tô pegando do Love Story é o espaço físico. A ideia não é fazer um Love Story 2.0. Não é, porque não acho, no meu entender, na minha interpretação, que exista um lugar possível pro Love Story nos dias de hoje. É mais ou menos como a história do James Bond. Ele representa um espaço que foi muito importante para a identidade de São Paulo, talvez ainda seja, não sei, eu posso estar falando alguma besteira, mas que é um lugar de dor para mim. Eu sei que ele foi um lugar de celebração para muitos homens, eu sei que ele foi um lugar de... que muitas pessoas imaginavam que acontecia uma espécie de uma democracia, uma espécie de uma utopia, onde todo mundo ia lá e celebrava a vida. Mas pra mim, no meu entender, na minha interpretação, e eu tô falando de um ponto de vista puramente subjetivo, ele era um lugar de dor. Por quê? Porque, cara, como você mesmo disse, aconteceu muito tiroteio. Exato. Não, tirando a parte de tiroteio, facada, muito crime, muito... E se você, por exemplo, tiver curiosidade de perguntar lá na 4ª DP, que fica próxima do Love Story, quantos casos de Boa Noite Cinderela foram reportados dentro do Love Story? Não tô falando que só aconteceu isso dentro do Love Story. Provavelmente aconteceu também em outras baladas, inclusive as minhas. Não tô dizendo que essa era uma que o Love Story era um ninho de crime. Mas ele era... O Love Story era uma espécie de um segredinho sujo nosso. A gente se encontrava no Love Story porque a gente ia pro after. Acreditando que as prostitutas, as profissionais do sexo que estavam ali, a gente construía essa historinha de que elas iam pra se divertir. O que não é verdade. Se um lugar custava R$150 para você entrar e as mulheres entravam de graça, o produto era as mulheres. Exato. Certo? E o lugar custava R$150, assim, se um homem branco tivesse na porta. Se tivesse um motoboy, não ia entrar nem fudendo, entendeu? Então tinha uma... Não era esse lugar utópico, essa terra imaginada onde tudo se nivelava. Então eu acho que essa história não me pertence e eu não quero recontá-la. Essa história pertence a um outro grupo de empresários que eu respeito pelo trabalho que fizeram, construíram uma puta de uma marca e eu não tenho absolutamente nada a ver com essa marca. Mas eu acho que aqui eu me interesso pela arquitetura, eu me interesso pelo prédio, eu me interesso pelas coisas. A localização também é incrível, né? Além da localização ser incrível, ele tem um lugar no imaginário da cidade. Sim. Então, eu não gostaria de ver como paulistano aquele lugar virar, que era o risco muito, muito iminente que ele estava correndo, de virar um supermercado, Pão de Açúcar Menino Minuto, sei lá, ou uma drogaria. Era um risco muito palpável. Então, ele estava virando o supermercado. Eu, como paulistano, eu não gostaria de ver aquele espaço virar um supermercado. E o que você, como paulistano, imagina para aquele espaço, ou tá imaginando, ou pode contar pra gente? Então, eu tô querendo fazer... Eu fiz um estudo, tá? Depois eu vou te dar.
Eu vou te passar por WhatsApp. E aí eu falei assim, bom, eu acho que aconteceu um fenômeno durante a pandemia que fez com que a gente saísse do campo do prazer e entrasse no campo do desejo. Até porque a gente estava com uma certa interdição de corpos, né? A gente não podia se encontrar por conta da pandemia, ainda que nos encontramos numa pandemia, mas isso está mais suave nesse exato momento. Então a gente foi do campo da pornografia para o campo do desejo. O que eu quero dizer com isso? Olha o que aconteceu, por exemplo, com o vibrador. O vibrador, que era um pinto roxo desenhado por um homem de 25 centímetros, que se comprava e colocava num saquinho cinza, ele passa a ser um objeto de design engenheirado por uma mulher, desenhado por uma mulher, pensado na anatomia do corpo feminino, e que poderia ser um produto desenhado pela Apple, de tão bonito que ele é e de tão estetizado que ele é. Olha o que aconteceu com o pole dance. Você tinha o pole dance como instrumento para erotizar o homem, né? A mulher dançava para receber notas de dólar, ou striptease, e o pole dance começa a entrar no campo da acrobacia, da atividade física. Não tem nada a ver com nenhuma mulher. E isso começa a entrar no Instagram. Então você tem muita marca de mulheres que estão fazendo, que são donas de sex shops e que estão no Instagram e mostrando seus produtos. Conversei com uma que se chama Dona Coelha, os caras faturam milhões por ano. E outras tantas marcas que estão fazendo isso. Então começou a acontecer esse deslocamento dos corpos, das sexualidades, das raças, dos volumes dos corpos. E isso tudo começou a entrar dentro da cultura. Então eu falei assim, cara, eu quero construir um palco onde a gente vai falar sobre o desejo. Eu acho que o desejo é que move o mundo. É o desejo que é a força motriz da humanidade. O que eu quero dizer com isso? Depois de você trepar, você tem vontade de tirar uma naninha. Depois de bater uma feijuca, você tem vontade de tirar uma pestana. Você tem o seu prazer atendido, e aí você tem que entrar num campo onde o desejo vai construindo até você ter o escapismo do prazer e assim sucessivamente. Por desejo, eu já viajei para o outro lado do mundo para encontrar uma pessoa que eu queria. O desejo é mobilizador. A fome apazigua. A fome transforma. A saciedade apazigua. Né? Ninguém faz evolução de barriga cheia. Não é isso que falam? Então o desejo é o grande espaço de transformação. É a grande mola propulsora da transformação. E tem várias práticas que são ritualizadas e estetizadas, por exemplo, shibari, o BDSM, o pet play, o voyeurismo, a podolatria, blá, 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 que são rituais que nós confundimos com pornografia. Eu tô falando do ponto de vista da heteronormatividade, a gente pensa nisso como putaria. E são campos estetizados, ritualizados, cheios de códigos, lindos. Shibari, que é uma prática de amarração japonesa, é maravilhoso, é uma performance artística que a gente coloca no campo da putaria, a gente confunde com pornografia. Então se eu, por exemplo, quero me interessar por Shibari, e eu digito Shibari no YouTube, eu não vou ter nenhum tipo de resposta. Se eu digitar no Google... Provavelmente vai encontrar a Mayumi do Sexlog. Então, a Mayumi sim, tem um vídeo e a Mayumi tá trabalhando nesse projeto. Ah, é mesmo? Pô, tá que sensacional. A Mayumi é maravilhosa. Mayumi, grande beijo, queremos você aqui. Mayumi é a parceiraça de anos. Eu amo a Mayumi também, eu adoro trabalhar com ela. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá construindo um palco que tem uma proposta educacional e de entretenimento, obviamente também, onde a gente vai mostrar essas práticas recobertas, que são performances recobertas por uma camada teatral e estética. Então o que eu quero dizer, o que vai acontecer no antigo Love Story? Você vai entrar, é como se fosse uma casa de jazz, eu sei fazer cozinha e drinks, então você vai entrar com sua cônjuge, com o seu cônjuge, ou com o seu affair, ou com quem quer que seja, ou sozinho, vai sentar numa mesa, vai ter um palco, arena central, e de repente vai entrar uma hostess ou um host, uma drag queen, que vai apresentar o cardápio de performances que vão acontecer aquela noite. Então você pode ser surpreendido pelo show de uma drag, você pode ser surpreendido por um homem fazendo pole dance, você pode ser surpreendido por um corpo de uma mulher linda fazendo striptease, você pode ser surpreendido por shibari, por BDSM, por todas essas práticas que estão no campo do desejo e não no campo do prazer. Então eu quero um lugar onde as pessoas possam ser surpreendidas, possam ser transformadas, porque às vezes você tem um fetiche ou você tem alguma coisa dentro de você que você nem sabe que você tem. Porque
É o que aconteceu comigo no Shibari. Se eu quero falar, eu não sou praticante de nenhum tipo de fetiche, eu não tenho o fetiche dentro de mim, mas eu sou um esteta. Eu amo o lado mais, eu não vou dizer estranho, mas mais especulativo da alma. Eu sou curioso. Então, por exemplo, uma prática de BDSM tem todos os seus códigos culturais, tem todos os seus lugares. Sim. O que eu quero é construir um palco onde a classe média, que é curiosa e que está disposta a ser surpreendida e está disposta a aprender, possa ter seu desejo aguçado. E é tratado também como uma coisa proibida, né? A gente já trouxe aqui no canal a Tui e o Biel, já trouxemos alguns outros amigos, a própria Mayumi do Sexlog, trouxemos várias pessoas que trabalham, que brincam, que falam e que gostam muito disso. E eu sempre vejo uma coisa muito, quase que puritana das pessoas, do tipo, BDSM, que absurdo, sabe? Shibari, meu Deus, isso é uma coisa meio... tá quase como se fosse uma coisa proibida, como se sexo fosse só mamãe e papai. E eu acho muito... É também mamãe e papai. Também é, mas não é só. Não é. pode ser só. Assim, quando você pensa no sexo, especialmente como o homem vê o sexo, a gente tem... Isso você pode conversar com qualquer mulher. Com as minhas amigas falam que o problema do sexo hoje, do homem performando, exatamente a pornografia. Que é pensar que você vai socar uma mulher por 5 minutos com um pau de 20 centímetros que ela vai gozar 12 vezes no processo. Exato. Então a gente tem as nossas imagens da nossa formação e na nossa o sexo hoje é tão performático quanto, sei lá, a bolsa de valores. Então você tem o tamanho do pinto, o tamanho do falo, a violência, o tapa, o registro da mulher dominada e todas as nossas... Eu sei que existem, a gente está vivendo uma época meio pós-pornografia. Tem outros tipos de conteúdo audiovisual que está no campo do prazer, que são feitos por mulheres feministas, que são feitos... Mas ainda isso é de franja, entendeu? Isso é marginal. Então, quando a gente vai pensar... Como tá povoado... Mano, eu tenho vergonha de ver pornografia. Eu não suporto pornografia. Acho insuportável. Acho aquilo de um mau gosto. Eu não vou nem entrar, porque eu sei que eu vou ficar ofendido. E também é um momento... Terminando aqui o caso do Love... É um momento... Eu diria ousado de você abrir um espaço, assim. A gente tá num momento de conservadorismo gigantesco, onde, se você não for o homem cis padrão, com a mulher cis padrão, essa coisa completamente comercial de Doriana, se você não agir, não votar, não louvar a pátria, não louvar a nação e tudo, e ser um cristão fervoroso, você tá errado. E é um momento... louco. Cara, como é que tá sendo a resposta? Eu acho maravilhoso. Um dos lugares que eu mais amo no mundo é o Texas. E isso você aprende na política. Não tem poder sem resistência. Não tem conservadorismo sem libertários. São dinâmicas que são cara e coroa da mesma moeda. Então, num momento onde a gente é tão conservador, você tem uma ansiedade por movimentos de liberdade. Você tem ansiedade por questionamento. Você tem necessidade de rompimento de padrão. Eu acho que é o momento mais certo. Exatamente porque a gente está vivendo uma onda tão conservadora que eu preciso propor outras práticas de existência. Eu preciso mostrar, e essa é a minha pretensão, e me desculpe se eu sou pretensioso, que existem outros modos de existência que eles são possíveis e que eles precisam ser respeitados. Eu não posso olhar para uma pessoa que pratica BDSM e julgá-la como uma pervertida. Simplesmente porque eu não consigo conceber essa prática ou essa estética de existência, entendeu? E eu acho que é isso, que a gente tem que mostrar que essas práticas elas são bonitas, que elas são politizadas, que elas são codificadas e que não é muito diferente de, sei lá, você ir tomar um vinho com a sua senhora no restaurante. E lembrando entendeu? que quem pratica BDSM também paga imposto, também pega a fila no mercado, tá na fila do cinema. Tem filho, vai no restaurante. Então, provavelmente, a gente julga muito a sexualidade dos outros. E é muito estranho, porque quando a gente, por exemplo, Billions, cujos protagonistas praticam BDSM, tá no campo do segredo sujo, é aquilo que vai derrubar o cara se alguém descobrir que o cara pratica 50 BDSM. tons de cinza, fica uma coisa... cara, tipo assim, tá no campo do segredo que você empurra pra debaixo do carpete. Eu acho que tá na hora da gente arrancar esse carpete.